Olá, bem-vindos a todos nesta aula de hoje que vai ser o tema a psicanálise na sala de aula. Então nós vimos até agora os estudos sobre desenvolvimento e aprendizagem na perspectiva de Vallon, Vygotsky e Piaget. E agora nós vamos entrar num tema que é muito comum porque é da psicanálise. Né? Então, assim, para a compreensão da aprendizagem, do desenvolvimento humano, os três autores são importantes, mas não podemos ficar só com os três autores. Nós temos que também ler outros autores que falam desse tema. E aí nós temos aqui a psicanálise, que o diferencial é que trabalha com o inconsciente. Enquanto as outras teorias nós estamos falando na questão da construção da consciência crítica, né? Aqui vai nos colocar que no trabalho aí do professor, da professora, nós vamos nos deparar com o inconsciente. E dentro desse trabalho do inconsciente na teoria psicanalítica, nós vamos trazer um conceito que é o conceito de transferência e de contratransferência, que aparece na relação professor e aluno. A transferência acontece na relação aluno-aluna, professor-professora. E a contratransferência aparece na relação professora ou professor com o aluno e a aluna. Então, a importância de conhecer este conceito, que é para nos possibilitar a tomar decisões em sala de aula e não levarmos o que acontece na sala de aula para o lado pessoal. Né? Então, aí a importância de se ter o conhecimento para saber como conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Então, o criador, não é, da teoria psicanalítica é Sigmund Freud. Nós conhecemos aí, somos acostumados a falar que Freud explica, né? Freud explica tudo. Então vamos ver se ele explica tudo mesmo, ou qual é o tema que ele escolheu para explicar tudo. Né? Então ele é médico, especializou-se no estudo de neurologia, criador do paradigma psicanalítico, nasceu em 1856 em Freiberg, na Morávia, uma região da República Tcheca. Originário de família judia. Viveu por quase 80 anos em Viena, na Áustria. Morreu em 1939, em Londres, capital da Inglaterra, onde se refugiou das perseguições nazistas. A motivação sexual é o foco da teoria da psicanálise e foi a causa que afastou muitos estudos psicanalíticos, por ser polêmico. Melanie Klein e Lacan são as principais referências na continuidade das teorias psicanalíticas de Freud. Ele parte do estudo de quais são os conteúdos que estão na nossa mente. Então ele coloca que a nossa mente ela é um iceberg. Então, vocês já sabem, então tem o iceberg, tem uma ponta de gelo, que nós vemos só a ponta do gelo, mas não vemos todo o gelo que tem abaixo daquela superfície da água. Né? E quem assistiu o filme Titanic sabe que o acidente aconteceu por aí, né? Viram o iceberg, foram desviar, mas não perceberam que tinha mais gelo, né, profundo. Então ele coloca que na ponta do iceberg está aquilo que é consciente para nós. Depois tem uma outra camada que é o pré-consciente e tem uma camada enorme, um oceano, que é o nosso inconsciente. E isso forma os conteúdos da personalidade humana. Então, o consciente é o nosso pensamento e as nossas percepções. O pré-consciente são nossas memórias, é um conhecimento que nós temos armazenado. O inconsciente,
No inconsciente estão medos, desejos sexuais inaceitáveis, motivos violentos, desejos irracionais, vontades imorais, experiências vergonhosas, necessidades egocêntricas. Então, elas estão lá no nosso inconsciente e é da teoria que quanto menos a gente conhece o nosso inconsciente, mais ele age sobre as nossas decisões. E isso poderia explicar porque às vezes tomamos decisões e dizemos, por que eu tomei essa decisão? Né? Isso é tão irracional, né? Mas talvez seja aí o inconsciente tomando a decisão. E na estrutura da personalidade, nós temos outros 3 sujeitos, que é o id, o ego e o superego. Então, como é que eles funcionam aí na formação da nossa personalidade? O id é regido pelo princípio do prazer, impulsos por energias denominadas de pulsões ou de impulsos sexuais, determinadas biologicamente e determinantes de desejos e necessidades que não conhecem limites, não conhecem regras socialmente estabelecidas na busca de satisfação. São desejos que buscam a sua satisfação sem considerar as regras colocadas numa sociedade. O ego significa o eu. É o setor da personalidade que faz a mediação entre o id e o superego. Estamos divididos entre o id, que não conhece limites, e o superego, que impede a ação do id. O superego é o vigilante moral, faz a repressão, a censura aos impulsos, pulsões, desejos e prazer, que a sociedade e a cultura estabelecem como proibidos. Né? A sociedade coloca aquilo que pode, aquilo que não pode. E o id, ele desconhece essas regras e é o ego que vai fazer aí esta mediação. O ego, como mediador, encontra objetos de satisfação do id, sem transgredir as exigências do superego. É a parte consciente, perceptiva e inteligente de conduzir o comportamento. Então, aqui nós temos essa figura que foi extraída do livro que estamos lendo essa semana, né, do capítulo que estamos lendo, que é o ego fazendo aí a mediação entre o id e o superego. Então, o id é eu quero agora, eu quero e pronto. Né? E o superego dizendo, você não pode ter isso, você não deve ter isso é proibido. E isso aí que você quer não está certo. E o ego dizendo, preciso fazer um planejamento para ter isso. Muitas vezes, né, a satisfação do id, que não conhece o limite, ele pode aparecer aí nos sonhos. Então, o ego, aqui nesta figura, ele aparece fazendo aqui a mediação entre o id, aquele que não conhece regras, ele tem desejos, ele tem impulsos, mas ele não conhece as regras. E aqui o superego, aquele que coloca regras. Regras morais, deveres, né? A legislação, ou seja, aquele que vai civilizar. Então, o id seria no campo do selvagem, né? E o superego seria aquele que educa, aquele que vai trazer a civilização. E quem faz essa mediação é o ego. Por isso é que tem teorias que dizem, né, que quando o ego falha, aí é um problema sério, porque o id vai agir, né, sozinho. O inconsciente como foco. Na psicanálise, o inconsciente é uma região da personalidade humana formada pelas energias advindas do id e os impedimentos impostos pelo superego. Então, aquilo que eu desejo,
e que desde pequenos fomos educados que não pode, porque é feito. Para onde é que ele vai? Ele vai para o inconsciente, né? Só que ele não morre, ele fica vivo lá, né? Há uma gama de desejos que são reprimidos pelos superegos e impedidos de chegar ao ego. O eu não sabe o que existe no inconsciente, devido às barreiras morais internalizadas pela pessoa. A energia libido ligada à sexualidade é o que fundamenta o entendimento da personalidade. Os desejos reprimidos pelo superego aparecem nos atos falhos e na interpretação de sonhos. Então, nos sonhos aparecem os nossos conteúdos latentes e manifestos. Muitas vezes, né, você tem um desejo, quando nós ficamos bravos com alguém, né, a gente tem um desejo de violência, de algo que não é possível, né? E nós não vamos fazer isso porque é proibido. Se fizermos, vamos acabar sendo presos, né? Onde é que isso vai aparecer? Ou aparece no ato falho, ou ele vai aparecer nos nossos sonhos. Não é à toa que nós dizemos que hoje eu tive um sonho tão louco, nada fazia sentido, né? E qual é a contribuição, então, à educação da psicanálise? A teoria da psicanálise em Freud oferece uma contribuição à educação para a compreensão da atividade escolar, a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Freud trouxe uma concepção de infância diferenciada. Não é aquela infância pura, né? Ele vai trazer para a infância já que ela tem desejos sexuais, né? E isso é que causa aí grandes polêmicas, quando ele traz essa teoria e que modifica toda uma visão de infância, né? Ele retira da infância a noção de inocência. Então ele vai dizer como que isso se desenvolve. Então, na fase do desenvolvimento oral, a libido é uma energia que se localiza em uma determinada região do corpo. A boca é o responsável pela nutrição do recém-nascido. Então, uma atividade biológica, mais um órgão que viabiliza na criança um prazer, quando está sendo alimentada. A fase do desenvolvimento anal, a libido desloca-se para o ânus, especialmente quando aprende a defecar nos lugares certos e horários apropriados. Então veja que aqui nós vamos educá-lo, né, que não se pode defecar em qualquer lugar e também já se ensina a ter um horário. Veja que a educação ela vai formando aqui um dizer, um não, né, a esse desejo. E ele tem prazer aí no defecar. Freud não esteve preocupado em descrever fases de acordo com a idade, e sim com a libido em determinada região do corpo ou duas regiões ao mesmo tempo. Fase fálica ou masturbatória ocorre por volta dos 4 anos e coincide com o complexo de Édipo. Então, aqui para quem atua na educação infantil é importante, porque a criança pode sim se masturbar na sala de aula ou no banheiro. E aí vai entrar o papel educativo do professor ou da professora, né, de educar e aí tem que ter uma sensibilidade, né, de fazer esse papel. Ele vai ser repressivo do mesmo jeito, mas que não seja traumático para a criança, né, porque é uma necessidade que ele tem que é biológica. Então, ele vai ter que aprender que, de acordo com as regras da sociedade, não se pode fazer isso na sala de aula ou no banheiro. Ele vai ter que aprender que isso é um ato que ele faz em lugares privados, onde só ele esteja e não outra pessoa. Então, ele vai ter que aprender isso e aí, sabendo que isso é algo que é biológico, seja o pai ou seja o professor, tem que conduzir isso de uma forma que não seja traumático para a criança. A fase de latência
não há uma determinada região do corpo. A libido está nas atividades de jogos ou brincadeiras. Então, para onde é que a criança canaliza a libido dela? Para os jogos ou para as brincadeiras? E aí a importância que nós tivemos, né, sobre jogos e brincadeiras no processo de ensino-aprendizagem. É também importante para isso porque é onde canaliza toda a sua libido, todo o seu desejo, toda a sua motivação. A fase dos órgãos genitais aparece na adolescência e já encaminha-se para a experiência com outra pessoa. E mais uma vez entra aí a importância da educação, né? A importância da educação sexual, aí quando vai se encaminhar no relacionamento com outra pessoa. No contexto educacional, focalizaremos o conceito de transferência que ocorre na relação aluno-professor e o de contratransferência na relação professor-aluno. O processo de transferência na relação aluno-professor parte do seguinte: as relações infantis são carregadas de afetividade. Esta carga de afetividade pode ser revivida no relacionamento com outras pessoas, por exemplo, na figura do professor ou da professora. Com base nesse conceito de transferência, torna-se possível compreender atitudes agressivas ou atitude desproporcionalmente amorosas de um aluno ou de uma aluna para com um professor ou para com uma professora. Permite compreender que atitudes agressivas ou amorosas não são pessoais. Elas são frutos do inconsciente. O aluno ou aluna revive ou resgata relações vivenciadas em um outro espaço e tempo, um sentimento já experimentado em outras situações, que o aluno ou aluna gostaria de viver e não consegue nas relações com outras pessoas. Ela transfere, então, isso para o professor ou a professora. O inconsciente, entre outras formas, pode aparecer na relação de transferência e contratransferência. A contratransferência, lembrando, né, ocorre na relação do professor com o aluno. Pode acontecer nisso também. Um ódio por um aluno ou um amor por um aluno. Também pode acontecer, né, e não é pessoal, né? Temos que parar para refletir de onde está vindo isso. A transferência é pensada normalmente como um sentimento ou um veículo amoroso. Na verdade, a transferência não é o amor. Ela provoca o amor, mas também pode provocar a agressividade. O professor ou a professora, como objeto de transferência, produz um desejo de saber. O desejo de saber implica uma identificação do aluno ou da aluna com a professora ou professor, ou com o conteúdo, ou com os dois também. A transferência na relação aluno-professora pode produzir um saber. Ele tanto, ou ela, pode se fechar ou pode se abrir para esta experiência de aprendizagem. Então, na compreensão aqui do desenvolvimento de aprendizagem, né, é na relação do professor-aluno, a relação de afetividade, seja de amor ou de medo, de segurança ou de ódio, né, não são sentimentos de relação do pessoal, da figura do professor, mas advém do inconsciente. E essa identificação com o professor ou com o conteúdo, tanto pode facilitar a aprendizagem, como pode bloquear a aprendizagem. Então, nós, ao mapearmos e pensarmos e refletirmos sobre a aprendizagem, quando ela está acontecendo ou não está acontecendo, a teoria psicanalítica é mais um elemento para o professor pensar sobre
se não é a relação de transferência ou contra-transferência, né, que está envolvida aí nessa relação de aprendizagem. Então, era isso que nós tínhamos para contribuir aí com a nossa compreensão sobre desenvolvimento e aprendizagem. Obrigados a todos.